Só com o cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Você começou em que ano na Gaúcha? Comecei em 1993. Ah, tá. Porque em 87 teve lá a questão de Berna, Sim. que pegou muito agora nessa questão Do Cuca no Corinthians. do né? Cuca e tudo mais. Você já tinha 17 anos, falou que é de 70, né? Sim, tinha 17 anos. Você se lembra bem daquela cobertura De tudo, que de teve? Bom, a gente pôde ver agora com coisas que surgiram que nunca vieram à tona, até por falta mesmo da imprensa buscar Ter feito com o mais... trabalho dela, né? Foi uma cobertura totalmente deficitária. Né? O que você pensa sobre essa Aliás, cobertura específica e sobre o caso agora? Você Eu acha que o Cuca recebi- acabou como técnico? Não, o Felipe Vieira, que é meu irmão, trabalha no Grupo Bandeirantes, ele me mandou um vídeo do Fantástico da época, de 87, sobre esse caso, cara. Cara, a matéria é um negócio assim. A matéria meio que era... A menina era culpada, Tem sabe? isso no YouTube? Eu acho que tem, se tu buscar, viu? Quero ver. Fantástico de 87. A opinião pública contra a menina. Olha como as coisas, sabe? Os jogadores meio que... uma aventura de excursão, sabe? Uhum. Eu me lembro bem, cara. Na época, o tratamento dado se minimizou muito o estupro. Se bateu muito na questão, como é que eu posso te dizer? Que os jogadores estavam sofrendo com abandono, né? E sem contato com familiares e tal. Se bateu muito no sentimento dos jogadores, mas nunca no problema da menina. Nunca no crime que ela sofreu. Foi realmente um negócio chocante. Então eu posso te falar que 87 para 23 são 36 anos, né? Uhum. 36 anos depois. É impressionante como as coisas mudaram. E acho que mudaram para muito melhor. Porque eu acho assim, ó, alguém tem que tentar entrevistá-la. Eu acho que alguém tem que tentar entrevistá-la hoje. Como que ela está. Para ela contar a história dela também. O fato que parece que ela quer proteger a identidade dela, né? Proteger a identidade. Assim como no caso da própria suposta Cara, vítima do caso do Daniel Alves, né? E é complicado também pra pessoa revisitar isso dentro dela. dentro Assim, dela. deve ser Sem muito... dúvida. Nossa. Assim, ó, por exemplo, teve colunistas na época, tiveram colunistas na época em Porto Alegre, com força, Uhum. que minimizaram. Trataram os jogadores como vítimas. Trataram os jogadores como uma aventura de excursão, uma escapada sexual. Termos assim, certo? Um negócio que hoje choca, velho. Hoje tu lê assim, tu vê, é chocante. Agora, o Cuca, eu me dou muito bem com o Cuca, certo? E ele é gaúcho também, né? Ele é tipo Paraná, eu acho. Se não tô Paraná. enganado. Ah. Não, acho que é de Santa Cruz do Sul. Tô em dúvida Eu acho agora. que ele é Tô em gaúcho. dúvida. Eu acho que ele é de Santa Cruz do Sul, tu tem razão. O Cuca, na entrevista de apresentação dele, ali faltou uma orientação, cara. Na minha opinião. Certo? Pô, ele não lembrava nenhum nome do Não, movimento do não, Corinthians. Aí é que lá, tá. pô. Viu? Assim, ó. Pô. Primeiro, acho que não tinha que ter tido entrevista. Eu acho que ele tinha que ter aberto, se desculpando pelo resto da vida, pelo que aconteceu. E ele volta a mentir. Aí que tá, Rodolfo, viu? Volta a mentir. Viu? Botando a cara, certo? Só um depoimento, não precisava ter pergunta. Que ele falasse 10 minutos, estou dando um exemplo, 5. Mas ele assumindo a culpa dele, de tudo que ele fez, do que ele participou. Eu não sei se isso Não, resolveria alguma coisa, mas minimizaria muito a revolta que foi. sim. Minimizaria muito, porque a partir do momento que ele disse assim, ó, eu tava no ar com o Ricardo Capriotti na Rádio Bandeirantes, tá? A entrevista do Cuca foi no meio do programa. Na sexta-feira. Na sexta-feira. E quando ele começou a falar, eu era um piazinho, eu olhei pro Capriotti, não era. Eu falei, não era, porque eu tinha 17 anos, ele tinha 24, ele é 7 anos mais velho que eu. Piazinho com 24 Isso que anos. então, foi mal. Frase... Piazinho, piá, pra quem não sabe, é garotinho, menino, garoto. Criança, pequenininho. É. Então ali ele foi mal nessa declaração. Ali ele foi mal. Aí disse assim, eu não lembro. Foi mal. Porque aí o Adriano Wilkerson, né, que é do UOL, foi lá e buscou o processo, ele é culpado no processo, né? Tá tudo lá, cara, tá tudo lá. Então, ele foi mal, cara. Assim, ó, tem tanta assessor de imprensa no mundo hoje, e o Corinthians não conseguiu orientá-lo. Eu não tô culpando a assessoria de imprensa, tô culpando os dirigentes, tá? Não conseguiram falar com ele na boa, acreditaram nas versões dele, ok, mas como é que nós vamos tratar isso perante a opinião pública? Né? Então, acho que foi mal conduzido o negócio. Agora, vamos lá, né, Rodolfo?
O Cuca trabalhou na Copa do Mundo de 2018. Ninguém falou nada. Ia Tô chegar errado? lá. Tô errado? Não. O Cuca foi campeão da América pelo Atlético Mineiro em 2013. Alguém falou alguma coisa? Não. Não que isso o alivie ou absolva. Não é não. isso que eu estou dizendo. Estou falando da opinião pública. Uhum. O Cuca volta em 2021. Houve um berro inicial. Houve, né? Sim. O Atlético bancou, ele foi Sim. campeão brasileiro depois de 50 anos. Sim. Alguém falou alguma coisa de novo? E aí, já tinha algum movimento, mas não Isso. desse tamanho. E aí ele sai do Atlético e volta o ano passado. Sim. Lembram disso? Sim. O Cuca era técnico do Atlético até novembro. Até a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da Copa. Concorda comigo? Concordo. Eu não estou dizendo que isso absolve. Não, não é Não, isso. não. Eu só estou falando da hipocrisia da opinião pública. Todo mundo errou. A gente tem que ser coerente no que a gente pensa. Defender as nossas posições. Eu não estou aqui para... Eu não sou crítico da crítica. Não estou apontando dedo para ninguém aqui. Só que é muito fácil tu condenar de acordo com o momento. Mas você acha que... Né? De acordo com o momento. Por quê? Essas outras passagens aí, ninguém falava nada. Então, ninguém falava nada. Mas a minha leitura é... Vou te dar a minha leitura aqui do que provavelmente aconteceu, tá? A gente discutiu isso muito internamente aqui na época e tudo mais, e também não quer dizer que isso seja certo, mas a minha leitura é que é a seguinte: o Corinthians é diferente. E eu não tô falando de tamanho, porque eu acho que se ele fosse pro Flamengo, ele teria treinado normal. Eu acho que o Corinthians, em termos de instituição, que o Corinthians representa como clube, como história, como posição ideológica de ser, não encaixa com algo com algo assim. Não que os outros encaixem, mas eu acho que no Corinthians há uma pressão muito maior para esse tipo de coisa que finalmente gerou, e aí a ida dele para o Corinthians, toda essa pressão externa que gerou, fez com que a imprensa fosse fazer o jornalismo que deveria ter feito há 3 décadas atrás e não fez. Tu tá coberto de razão. E aí se descobriu coisas que não se sabia Exato. do processo. Eu vi muita gente criticando a Globo por ter metido o pau no Cuca e ter contratado ele para trabalhar na Copa do Mundo de 2018, né? Mas eu penso o seguinte, talvez, vamos supor, dar um exemplo, talvez em 2018 eu tivesse contratado o Cuca para trabalhar como comentarista se eu tivesse uma empresa. Sim. Porque a gente não... Assim, a gente tinha uma... Ele treinou o Palmeiras em 2018, foi campeão brasileiro do Palmeiras. A gente tinha uma ideia muito... tem aquele caso lá. Se sabia da existência, mas não se sabia muito do... Eu fui me deparar com esse caso pela primeira vez e eu fiquei extremamente assustado. Já depois da contratação dele pelo Corinthians, quando o Felipe me mandou um vídeo do canal Peleja aqui no YouTube que contava mais ou menos o que tinha acontecido. Eu fiquei embasbacado com a história. Só que depois... as coisas que foram saindo deixaram a história ainda mais cabeluda e ainda mais difícil de engolir. E então, assim, acho que teve... eu acho que essa questão da hipocrisia... Eu não sei se foi hipocrisia ou se foi um sinal de que isso não vai passar mais, velho. De que de uma mudança da sociedade que está acontecendo... Cara, tu vê a Mudou. repercussão do caso do Vinícius Júnior. A Espanha tá descobrindo agora o que é o racismo, tá ligado? Você vê diversas matérias. A Tati Mantovani da TNT deu uma declaração essa semana falando que a Espanha viveu 40 anos de ditadura. Exato. Sempre foi fechada para coisas que entravam e saíam. O Brasil lida muito melhor com ato racista o hoje Brasil do que a Europa. Exato. O Brasil hoje tem o Silvio de Almeida na frente do Ministério dos Direitos Raciais. Então... é um assunto que aqui, pelo menos, se discute lá. A imprensa, na segunda-feira, a notícia do Marca era o basquete. Eu queria condenar o Vinícius Júnior pela revolta do Vinícius Júnior, mas onde é que nós estamos, né? É impressionante isso. Eu acho que o futebol tá cada vez virando o que ele tem que ser, um pedaço da sociedade. Não é uma terra à parte. Né? Santander tirou o patrocínio na Liga, vocês viram? E, inclusive, você acha que o Cuca, diante de tudo que... Porque, na minha opinião, tá? Se o Cuca tivesse chegado... Não na primeira entrevista, como você falou, porque a primeira entrevista foi uma primeira entrevista dele, como todas, que ele nunca precisou se explicar. Mas depois que o caso estourou, que ele deu uma segunda entrevista, ele falou, gente, hoje eu sentei aqui pra explicar, pra falar. E aí ele contou um monte de mentiras, de acordo com o que a gente pôde perceber de novo, pelo menos com o que diz o processo. Ele disse que vai processar todo mundo aí, que não é nada disso, etc. Então, a galera tá esperando pra ver, mas... O que diz o processo é completamente diferente. O que diz os jornalistas que cobriram na época, os jornalistas suíços lá da época, dão uma outra versão. Mas
Se ele senta naquela segunda entrevista e diz, gente, aconteceu, é um grande arrependimento da minha parte, são uma coisa que eu não vou conseguir apagar, que cara, eu... se ele vira e fala assim, eu vou pegar 30% do meu salário e vou doar, vou ajudar instituições de violência contra a mulher, etc. E não ia, como o Prédio disse, não ia pagar jamais o que ele fez, mas ia dar uma amortizada legal. Aliás, e ele talvez pudesse ter continuado no Corinthians. E se ele não tivesse continuado no Corinthians, eu acho que pelo menos ele teria uma carreira. Sim. Porque eu acho que, com a repercussão que deu, um clube grande... Quem seria o clube hoje que arriscaria em trazer o Cuca e essa pressão negativa que poderia bater até em patrocinador? Nesse ano, nenhum. Nenhum, né? Talvez ano que vem, não sei, com calma. Eu acho que não, eu acho que a tendência é piorar, Pedro. Eu acho que é piorar. Eu acho que é complicado apontar o dedo e dizer que o cara não pode mais trabalhar. Concorda comigo? Em relação a isso. Mas eu entendo a posição. Se algum clube não contratar... Pô, o goleiro Bruno teve clube que tentou contratar. Sim. É verdade ou não é? Sim. Não conseguiu. Não conseguiu. Eu acho o seguinte... O goleiro Bruno era contra a volta dele ao trabalho. Por quê? Não que o cara foi condenado, ele cumpriu lá a pena. Sim. Tá? Você pode dizer, você pode julgar, se foi pouca, enfim. Isso é uma outra história. Ele cumpriu a pena. Ah, mas por que você é contra então o cara voltar a trabalhar? Porque eu acho que o futebol coloca luz e dá uma... Futebol é exemplo, né, velho? Não só ele serve de exemplo, mas como ele coloca o jogador, o ser humano, como num status de ídolo. Imagina ele, mesmo que num campo pequeno, de interior, uma torcida, depois de um jogo de vitorioso, gritando o nome do Bruno. Eu acho que isso passa uma imagem ruim. Eu acho que o Bruno poderia trabalhar, como qualquer outra coisa, na sociedade. Perfeito. Mas não no holofote que o futebol dá. Eu acho que isso ele perdeu pelo que ele fez. Sim. É a minha opinião. Com relação ao Cuca... eu acho que aí o Cuca não é nem só pelo que ele fez, o que já tá no passado. Não, mas primeiro, ele não cumpriu pena. Tem a história que foi contada no podcast do Duda Garbi, de um ex-diretor do Grêmio, se não me engano. Luiz Carlos Silveira Martins, é o Cacalo que foi o advogado na época. Exatamente, que conta uma história de quando o Cuca jogava, não sei se era na Alemanha, não sei que lugar lá na Europa. Na Espanha. No Valladolid da Espanha. Eles tinham um amistoso pra Suíça e o Cuca diz que sentiu o joelho para não ir. Isso. Ainda brinca, ainda ironiza a situação. Descobriu um probleminha dando risada da situação. Ou seja, o Cuca sabe muito bem o que ele fez. Em momento nenhum ele se desculpou. Ele mente nas suas declarações. E mais do que isso, não cumpriu, cara. Não cumpriu nada da pena que ele foi... O Grêmio, inclusive, semana passada dispensou o Eduardo, né? Que era treinador de goleiros do Sub-15. Foi dispensado pelo Grêmio. Tem 55 anos, é um dos quatro jogadores. O Henrique, que hoje mora em Venâncio Aires, que é o interior do Rio Grande do Sul, fazendeiro e tal. O Henrique jogou 6 anos no Corinthians, de 92 a 97. Zagueiro, né? Sim. 5 anos depois, o Henrique estava jogando no Corinthians. Então, tá vendo? Entendeu? Olha só. Então, assim, o Fernando, ponta direita, seguiu a sua carreira. Em 87, inclusive, ele estava jogando no Grêmio. Não, o Cuca mesmo seguiu a sua carreira até hoje. Eu tô citando os 4, né? O Eduardo, que era chamado de Chico, foi goleiro do Bahia, foi goleiro de outro time que eu não lembro agora, né? Até ser funcionário do Grêmio, mas dispensaram ele agora, semana passada. Qual a diferença do Cuca pro Robinho? Pra mim, nenhuma. Desculpa, 2 caras que... O Robinho não dá pra falar nem uma histeria, porque foi condenado em última instância, cometeu estupro. E o Cuca, condenado, cometeu. 2 caras, não precisa nem ter cuidado jurídico, que cometeram estupro, foram condenados por isso e não cumpriram. Qual que é a diferença de um do outro? Você imagina hoje o Santos contratando o Robinho para cuidar da categoria de base lá, ensinar os moleques a pedalar? Não dá. Não dá. Então, se não dá para trazer o Robinho, não dá para trazer o Cuca. Mais um caso que... Desculpa, pra mim... um caso de eu sou radical. Fora da diretoria do Corinthians, né? Que faltou... Sabe, Felipe, o primeiro cara a dar o Cuca no Corinthians fui eu, né? Eu não sei se vocês acompanharam. Eu tinha informação desde as 11h30 da manhã, certo? E quem convive comigo viu ali que eu fiquei pisando em ovos para publicar. Só que a minha fonte era gigantesca. E eu, cara, mas tem esse negócio do Cuca, né? Com a torcida do Corinthians e tal. O Corinthians vai contratar e tal. Tu já imaginava Imaginava já. Eu fiquei 1h30 com o vídeo pronto, feito, antes de publicar. Aí eu resolvi publicar. Pode ver o Twitter, cara. Procura meu Twitter e vocês vão ver. O vídeo publicado e a quantidade de comentário que tem. Certo?
Antes do anúncio oficial. Os caras, alguns me xingando. Expresso não tem credibilidade nenhuma. Tu acha que o Corinthians vai contratar o Cuca com esse problema que ele tem? Os caras me xingando. Isso é impossível, isso é fake news. Papapá. Meia hora depois, o meu timão deu que o Corinthians estava contratando o Cuca. Certo? E 1 hora depois, 2 horas depois, lá pelas 13h30, né? O Corinthians anuncia a contratação do Cuca. A minha fonte era muito forte. O Carlos Cereto até me ligou no momento que eu publiquei. Pô, mas e aquele negócio do... Ele comentou comigo, eu falei, pois é, mas a minha fonte é muito forte. Eu tô acreditando na minha fonte. A minha fonte estava correta, né? E o Cuca foi contratado. E assim, ó, aquela cena dos jogadores depois do jogo contra o Remo correndo em direção ao Cuca. O que você achou daquilo? Pois é, o que significa aquilo ali? Até hoje ninguém perguntou pro Cássio de novo. Ô Cássio, tá faltando essa pergunta para ele. Só para retomar, de repente ele vai dizer se é passado e tal, já passou e tal. Mas alguém tem que perguntar pros líderes. Tem que perguntar. O que foi aquilo? Perguntar. O Roger Guedes quis criticar a Ana Thaís Matos e depois a assessoria dele meio que voltou atrás ali, pediu desculpa. E só uma pequena lembrança, eu falei do Robinho aqui, quando o Robinho volta e não joga, né, porque estoura a situação do Robinho, quem era o técnico do Santos? E que ficou, vamos lembrar, teve um jogo que o Robinho assistiu da arquibancada da Vila Belmiro, o Cuca ficou extremamente chateado por tirar ele do jogo. Porque queria que ele jogasse um jogo lá, não lembro qual. Então, assim... A situação dele ficou complicada. Eu concordo contigo. Ela ficou complicada. Não dá mais. E assim, outra, o Cuca já tá bem financeiramente, aproveitou do futebol depois do que ele fez impunemente durante muitos anos, ganhou muito dinheiro. Ele que vai viver, ganhou muito dinheiro. Ele que vai viver a vida dele. Não precisamos mais de personagens vai fazer 60 como ele. Anos. Joga esse exemplo. Não precisamos. Como eu falei, se ele tivesse ao menos falado a verdade, se ele tivesse ao menos mostrado respeito à vítima, nem isso ele foi capaz de fazer. Então o futebol, pra mim, não precisa mais de gente assim. E ele que seja feliz na vida dele, que cuide das filhas dele, da mulher dele, tá tudo certo.